Livro A Didática das Provações. Justificativa número 11 para que ocorram, sim, provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para desmascarar e desmentir o inimigo, tornando evidentes suas falsas acusações contra Deus e contra seus servos fiéis. A maior manifestação da fúria de Satanás é desferida contra o Senhor Jesus e contra aqueles que pretendam obedecer-lhe. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Jó 1:9. Sem dúvida, a experiência da fase de provações de Jó destaca-se acima das demais registradas na palavra de Deus. Esse homem perdeu todos os 10 filhos de uma só vez, quando a perda de um já seria um desastre. No caso dessa família, algo de ruim que viesse a acontecer certamente tomaria proporções mais acentuadas que o normal, pois havia um forte relacionamento entre Jó e seus filhos, no qual eles, a cada semana, se reuniam para comemorar as bênçãos, para celebrar ao Senhor e para reforçar os laços de fé e esperança. Jó fazia constantes sacrifícios a Deus para interceder por seus filhos e rogar ao Senhor o perdão dos possíveis pecados cometidos. Tudo isso gerava um senso de integração familiar fora do comum. Essa foi a maior das perdas de Jó, com toda certeza. Eram 7 filhos e 3 filhas, uma família abençoada e dedicada ao bem dos semelhantes. Deus os tinha em elevada conta, sendo que até mesmo em uma reunião de amplitude universal, que acontecia no próprio palácio da Majestade Eterna, Jó foi citado por Deus como um exemplo de pessoa santa. Mas houve outras grandes perdas. Além dos servos de Jó, que trabalhavam cuidando dos seus rebanhos, foram destruídos num só dia, por ataques e por tragédias naturais, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. As coisas aconteceram numa sucessão incrível, pois enquanto um mensageiro estava concluindo a notícia trágica, outro chegava para anunciar uma nova tragédia. Pode-se notar aqui o tremendo ódio que Satanás nutre pelos filhos de Deus, que o adoram e reverenciam, sendo isto o que ele mais quer para si mesmo, ser adorado e reverenciado, pois não há limites para sua ânsia por destruição e morte. Quando, da sua presença no céu, ele não honrou a Deus, antes o acusou de estar mentindo para todos os demais, já que tinha a adoração de Jó e de sua família, porque o favorecia demais com tantos bens, filhos e servos. Jó o reverencia e adora porque o Senhor lhe dá bênçãos sem fim, disse o inimigo naquela corte universal de audiências. Quando obteve a autorização para ferir a Jó e seus bens, familiares e servos, Satanás ausentou-se apressadamente para realizar sua vil obra. Mas o que ele não sabia é que o fiel servo de Deus não o desapontaria nessa fase de sua experiência, e quão chocado deve ter ficado o inimigo ao ouvir as declarações estupendas do fiel sofredor: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isto e o fato de que, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, Jó 1:22, deve tê-lo feito ficar mais irado ainda e muito mais decidido a enfrentar ao Deus de Jó. Houve então uma segunda investida. Desta vez, ele optou por destruir a saúde de Jó, impondo-lhe chagas terríveis por todo o corpo. Como se não bastasse, Jó perde também o apoio da própria esposa,
que o aconselha a desistir de Deus e morrer, o que significou para ele uma pressão emocional de tremenda magnitude, que só complicou ainda mais com a chegada dos seus amigos, que, a princípio, só o pressionaram ainda mais. Mas o inimigo contabilizaria mais uma derrota naquele dia. Disse Jó, depois de ser assolado com chagas e úlceras devastadoras: recebemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2:10. Na experiência de Jó, Satanás sofreu derrotas atrás de derrotas e foi, por fim, envergonhado totalmente quando Deus restituiu ao seu servo fiel tudo o que perdera e muito mais. O inimigo revelou-se mentiroso e acusador, tendo sido derrubada por terra toda a sua acusação contra Deus e contra Jó. Podemos esperar sempre no Deus da justiça e do amor, assim como esperou Jó, que afirmou categoricamente: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Como veremos mais adiante, sempre vale a pena esperar no Senhor. Uma pérola de esperança para você. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18.